Estamos de volta aqui com Economia e agora estamos recebendo o Dr. Rafael Oliveira, advogado, especialista em direito empresarial. O direito empresarial ele acaba sendo hoje um braço forte para o empreendedorismo, né? Ou seja, a gente está acostumado aqui no programa trazer o Sebrae para falar de empreendedorismo, trazer empresários para falar das histórias de sucesso. Mas hoje, sem uma ferramenta do direito, acaba sendo uma complexidade muito grande empreender. Até para que a gente possa entender, que não necessariamente é do campo do direito, o direito empresarial, ele também, além dessa questão, né, do direito, da justiça no que diz respeito ao negócio, ele também pensa, ou pelo menos auxilia, corrobora ali também com questões envolvendo outras performances, como a questão de gestão de pessoas, da questão de tributária, ou seja, acaba sendo uma somativa aí. Sim. O direito empresarial, né, além dessas questões miúdas da lei, do contrato, cláusulas, ele também tem o caráter preventivo, né? Existem escritórios, enfim, especializados em prevenção de riscos, compliance, para colocar aquela empresa dentro das normalidades do âmbito dela ali, né, na área dela, gestão de riscos empresariais, gestões de riscos tributários, para tudo proteger tanto a pessoa jurídica como o próprio sócio, né? Uhum. Então existe sim uma área voltada do direito empresarial fora do litígio, fora da confecção do contrato, fora da questão judicial. Que a gente acaba, como o senhor mesmo lembrou, a gente acaba lembrando do advogado quando dá problema, mas ele não está ali só para dar problema. E eu deixei uma pergunta na nossa saída do bloco, se as empresas elas têm dificuldade exatamente por não buscarem um auxílio no que diz respeito a essa área empresarial? Sim. Hoje, né, segundo o IBGE, 99% das empresas no Brasil são micros e pequenas empresas. Uhum. E as micros e pequenas empresas, grande maioria não possuem uma assessoria jurídica. E são elas que fecham em tempo menor, por falta de uma assessoria, por falta de ter uma assessoria tributária, uma assessoria contratual, uma assessoria trabalhista também, que é o grande gargalo dessas pequenas e médias empresas, que são as empresas que geram 67% dos empregos no Brasil. Então, se não houver essa assessoria, essa gestão de riscos do negócio em todas as áreas que a empresa atua, realmente ela vai ter dificuldades aí para conseguir prolongar o seu negócio. O grande problema que o empreendedor encontra é quando ele começa a crescer. Aí você pensa, problema, Fabiano? Não é problema, porque ele começa a pensar um novo mercado. Então ele sai de um microempreendedor individual, vai para a microempresa, e aí a gente sabe o caminho todo. Sim. Até mais para frente. O momento de crescimento de um negócio talvez seja o mais difícil, porque quando ele está ali sozinho, microempreendedor individual, ele tem as questões. O simples não é necessariamente, né, só uma forma, um pagamento. Ele é mais simplificado. Sim, sim. Mas aí você começa a ter funcionários, você começa a ter outras questões, outros procedimentos burocráticos. É neste momento que a assessoria do direito empresarial se torna mais importante ainda, não que não seja no início, mas nessa transição aqui é o fundamental? Eu acho que quando o empresário chega nesse nível, né, sem assessoria jurídica, a hora que ele chega nesse nível é indispensável. Porque quando ele pensa em crescer, talvez ele vá fazer uma parceria com uma outra empresa, aí tem um contrato de joint venture, um contrato de parceria, como quiser chamar, trabalhista, né? Nós temos um passivo trabalhista, uma empresa grande com vários funcionários, ela tem que pensar nisso. A questão tributária, qual o regime melhor para ela? É o lucro presumido, é o lucro real? Nós temos que ter todo esse cuidado com a empresa que já, né, uma empresa grande que está fazendo negócio, às vezes internacional, um contrato, existem cláusulas internacionais que devem ser seguidas. Então, esse momento da empresa, tanto vou dizer em crescimento como a empresa já no porte maior, é indispensável.
O MEI, ele é um empreendedor novo, né? Que ele começou, é um microempreendedor individual, ele não é novo no Brasil, foi até discussão, né, eleitoral e tudo mais, mas ele é essa forma mais organizada, né, da MEI, com pagamento ali tudo direitinho e tudo mais. Não digo que novo, mas mais popularizado. Temos aí uma forma complexa. Só que, ao mesmo tempo, o microempreendedor individual, ele começou a ser mão de obra em empresas. Então, ele presta um serviço e começa a receber ali um salário em determinada empresa por ele ter um CNPJ para eliminar aquele processo. A pejotização, ela é um problema para quem está na frente trabalhando e para a empresa que contrata aquela mão de obra, ou a MEI, de certa forma, meio que criou essa pejotização e a situação meio que hoje está mais controlada. Ainda é uma situação complexa? Sim, essa questão do MEI, né? O MEI, eu falo que o MEI ele tirou muita gente da informalidade. Né? A pessoa autônoma ela vira um MEI. E aí vem essa questão da pejotização dentro das empresas. Isso existe ainda, é um grande volume dessa pejotização em grandes empresas, mas a justiça, principalmente a trabalhista, ela está bem sedimentada nisso, né? Comprovados os requisitos do vínculo empregatício, porque às vezes a pessoa cria um meio, mas ela tem uma subordinação, né? Ela está ali todos os dias cumprindo horário, etc. Na Justiça do Trabalho isso vai ser desconsiderado. Então o MEI não vai resolver o problema da empresa que está pensando, nem do autônomo que fez o MEI para trabalhar. Ou seja, o empresário que está, de repente, fazendo um processo desse, ele vai ter dificuldade se alguém está ali fazendo a prestação de serviço ali, está no dia a dia, no horário marcado, fazendo uma questão de cumprimento de carga horária, né? Sim, sim. E é um risco depois, é um passivo trabalhista, né? Você vai receber um processo trabalhista com todos os encargos, multas, e aí, às vezes, não compensa, né? Pode ser, talvez, uma questão de terceirizar esse serviço, contratar uma empresa prestadora de serviços, que aí você tira essa responsabilidade do MEI da sua mão e a empresa que você contratou para prestar esse serviço. Então, eu fiz essa pergunta exatamente porque, às vezes, a gente, quando pensa numa empresa, aí a gente pensa, a empresa vende o produto e tal. Para quem trabalha com o próprio serviço, que inclui, inclusive, os advogados, você precisa ter ainda mais um conhecimento ali do que você está fechando, porque você pode fechar um trabalho que simplesmente você não vai conseguir entregar. Por exemplo, um advogado que trabalha pela causa, se ele não colocar específico, se ele não colocar ali um honorário, se tiver, ele não está resguardado, né? Primeiro que se o advogado não fizer um contrato direitinho, pode dispensar o advogado também, né? Exato. Mas, de alguma forma, a prestação de serviço talvez seja o mais complicador do que quem trabalha com produto? Sim, o produto ele tem, né, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviços também. Mas é igual você falou, o contrato de prestador de serviço tem que ter uma atenção um pouco maior. Né? A questão do pagamento dos honorários ou da prestação de serviços mesmo, a forma de pagamento, porque o que a gente vê muito, né, enfim, talvez o pintor, né, ele não se preocupa em realizar esse contrato, e aí depois é mensagem do WhatsApp, de print de prova, às vezes é uma testemunha que a gente não tem como confiar, e aí às vezes a justiça é prova, é documento. Se você não tem, pode ser que você saia ainda perdendo ainda dentro desse processo. Fio do bigode acabou, doutor? Tem fio do bigode, mas não? Sim, tem muita coisa, né? A gente discutir essa questão empresarial e até a gente falou muito do início da empresa, mas o fechamento dela também merece atenção. E um fechamento errado, uma dívida que ficou para trás pode gerar no sócio, no CPF, e aí todo esse problema passa da empresa para a pessoa física. A pessoa abre a empresa na alegria, esquece de fechar, fica aquela situação toda. Mas eu insisto, hein? Fio do bigode não tem mais chance, não. Aquele trem assim, palavrado, acabou. Acabou. A gente precisa formalizar, a gente precisa profissionalizar. Quem quer crescer precisa ter essa assessoria contábil e jurídica na área empresarial. Doutor Rafael Oliveira, obrigado, viu, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Acho que a gente conseguiu falar aqui, pelo menos despertar. Acho que o programa de TV tem esse papel, né?
despertar para esse assunto. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, saber um pouco mais do direito administrativo, do direito empresarial, como é que faz? Ótimo. Meu Instagram é rafaeloliveira, com 2as.adv. Lá eu sempre posto, inclusive, posts sobre contratos empresariais, questões societárias, alguns casos interessantes do mundo empresarial. Perfeito. A gente agradece demais ao Dr. Rafael e agradece demais a você que está aqui com a gente nesse dia especial. A gente volta numa próxima edição do Economia. E agora?